Olá pessoal, a paz do Senhor para todos, né? Olha eu aqui novamente. E hoje, pessoal, eu quero desmistificar, né, o que eles estão fazendo com o versículo. Os versículos, são 4 versículos, né? Que eles usam erradamente para explicar a não liderança da mulher na igreja. Então, a paz do Senhor para todos, seja bem-vindo. E nós vamos falar exatamente sobre novamente, né, sobre o mesmo tema, né, que é pastorado feminino. Então, eu vou aqui explicar alguns versículos que eles entendem do jeito deles. E outra, só pessoas de nome da internet, né? Só pessoas pastores famosos, vamos dizer assim, na internet, pessoas que se acham entendidas da palavra de Deus. Distorcem esse versículo e fazem o que quer. O que 1 Timóteo capítulo 2 está dizendo? Tem alguma proibição de Paulo aqui para que a mulher exerça autoridade na igreja? Não, não tem. Veremos. Tem alguma proibição de Paulo aqui para que a mulher não possa exercer autoridade sobre os homens da igreja ou sobre a igreja? Tem? Não tem. Então é o que veremos. Olha o que a palavra vai dizer. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Silêncio para aprender. Como é que você vai aprender falando? Então aqui, Paulo não fala isso só com as mulheres casadas, não, porque esse trechinho é para as mulheres casadas. Depois nós vamos lá para 1 Coríntios 14 e veremos que Paulo também fala com todos que estão ali sobre a ordem no culto. Então, Paulo vai dizer, quando fala, o outro fica em silêncio. Quando um interpreta, o outro fica em silêncio. Fale no mais 4. Você está entendendo? Fale no máximo 3, alguma coisa desse tipo. Então, Paulo ali ensina como a igreja deve se comportar em relação a ordens no culto, porque Deus não é Deus de confusão. Então, lá pede também para que os profetas fiquem em silêncio quando um estiver falando, o outro tem que ficar, em silêncio, né? E eu irei mostrar isso para vocês. Então, o silêncio ou ficar calado não significa que a pessoa não possa exercer um cargo, não possa exercer liderança. Não, Paulo não está proibindo nada disso, nada disso. Pare de ser Maria vai com as outras, pare de ser levado por famosinhos da internet. Escute, leia a palavra, ore, leia, não fique igual Marta. Marta é assim. Marta estava lá, procurando dar um jeito de servir Jesus, mas não estava nos pés de Jesus. Primeiro tem que estar aos pés de Jesus. Primeiro tem que entender o que Jesus quer. Primeiro tem que receber, ouvir, para depois, que a fé vem pelo ouvir, para depois, né, servir o Senhor. E é o que eles estão fazendo, né? Essas pessoas, esses pastores que estão ensinando 1 Timóteo 2 de maneira errada. Então acorde para a vida. O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer, a mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Quem é essa mulher aqui? É uma mulher casada, uma mulher sujeita. Então, o que Paulo está dizendo? Mulheres, fiquem em silêncio, fiquem caladinhas na hora de aprender, porque vocês são submissas, ou seja, em atitude de respeito. Respeito a quem, irmãos? Respeito ao marido, porque se elas ficarem conversando, atrapalhando a reunião, elas desrespeitam os maridos, elas deixam de ser mulheres submissas e se tornam mulheres insubmissas. Porque uma mulher que fica conversando no culto, perguntando, né, ela vai fazer o quê? Ela vai envergonhar o marido, né? Ela vai ser uma mulher insubmissa. Então Paulo diz aqui, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Essa mulher aqui é uma mulher casada. Por que, Elisângela? Porque ela é uma mulher sujeita, porque as solteiras não são sujeitas a homem nenhum, só a Cristo mesmo. As casadas têm o cabeça delas, que é o esposo. A solteira não tem. Então isso aqui é especificamente para um grupo de mulheres casadas, ou seja, os grupos de mulheres casadas. Então a mulher, né,
Ela deve aprender sem ficar conversando. Então, esse silêncio aqui, Paulo não está dizendo a mulher tem que ficar quietinha dentro da igreja, no sentido de falar, de pregar, de falar a palavra, na verdade, né? Pregar ou admoestar, nada disso. Até porque as mulheres falavam na igreja. Por que elas falavam? Porque um profeta fala. Olha aqui, 1 Coríntios. Olha aqui, os profetas falavam. Olha aqui, 1 Coríntios 14, né? Versículo 3. Olha aqui. Ó, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Consolação de quê? Da igreja. Olha aqui, no finalzinho do versículo 4. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, as mulheres, quando eram usadas por Deus, né? Não vou falar dos homens que não precisa, que não está em questão, né? Ninguém duvida que os homens, né? Eles são os caras que devem ser usados na palavra. Então, só duvida da mulher. Então, olha que as mulheres também não profetizam. Aí, se você disser que a mulher tem que ficar calada, não pode falar porque é feio falar, olha aqui. As mulheres faziam o quê? As profetisas. As filhas de Filipe eram profetisas. As 4 filhas de Filipe, ou 3, não sei. Ana era profetisa. E Ana falou dentro da igreja. Se você disser que a mulher não pode falar dentro do templo. Olha aqui, Lucas 2 aqui. Olha aí, Lucas 2 aí, ó, versículo 30 aí. Versículo 36. Ó. A profetisa Ana, e estava ali a profetisa Ana, ali aonde? No templo. Ela tinha acabado de chegar. Filha de Faruel da tribo de Azer. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Ela estava ali dentro do templo, né? Do templo, servindo a Deus com jejuns, orações, de noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ou seja, ela tinha acabado de chegar, Jesus estava sendo apresentado ali, né? Lá aquele irmão estava lá falando aquelas coisas lá com os pais de Jesus, apresentando e tal. E aí ela chegou ali naquela mesma hora, versículo 38. E ela dava graças a Deus e falava, verbo falar, verbalizava, né? Dele quem? Do menino Jesus, de Jesus. Ela falava de Jesus a todos. Então, a mulher fala sobre Jesus na igreja. A mulher tem que ficar em silêncio. Você interpretou errado, querido. Você fez sua interpretação errada. Ela sobrevindo. Quem sobreveio? Olha aí, versículo 18, né, 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos ali no templo. Que versão é essa? ACF. Vamos lá, outra versão? ACF, vamos ver. Versão internacional, nova versão, Bíblia Apostólica, Almeida Revista. Vamos ver a Almeida Revista? Depois voltamos para lá para o outro. O que vai dizer aqui? E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção. Então, Ana não deixava o templo ali no versículo 37. Então, é isso daí. Então, a mulher falava sim dentro do templo. O problema é que vocês querem, né, enfiar a goela abaixo uma doutrina que a Bíblia não tem. Quer dizer que a mulher não pode exercer liderança. A Bíblia não proíbe a mulher de exercer liderança, pelo contrário. A Bíblia diz assim, se alguém deseja liderança, alguém. É a mesma coisa que Paulo perguntar, alguém deseja liderança aí? Alguém? Paulo não diz, só os homens. Mulheres são proibidas. Mulheres não. Você é mulher? Você não. Homens, não. Alguém é um pronome definido. Depois a gente chega lá. Então, se você disser que mulher nunca pregou no templo, pronto, Ana pregou no templo, ela não largava o templo. Então, ela tinha acabado de chegar ali, lê tudo que você vai ver, né? Maria e José chegou no templo ali, e aí viu ali aquele irmão ali, que agora eu esqueci o nome do irmão, né? Agora eu esqueci o nome do irmão. Aí chegou ali, o irmão estava... Esqueci o nome do irmão. Então, Jesus foi apresentado. Então, naquele mesmo momento, né, que Jesus estava sendo apresentado, quem chega ali? Ana. Ana chega e proclama sobre o menino Jesus naquele dia. Então, a mulher falava sim dentro do templo.
Então, vamos continuar explicando o versículo em questão, né? Que é o versículo. Então, eu estava aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, né? Falando sobre o falar, né? Olha aqui. Em 1 Coríntios 14, vai dizer o quê? Que aquele que profetiza edifica a igreja, exorta a igreja. Imagina a mulher lá, ó, vai! Deus não te mandou ir, você vai. Imagina a autoridade, ó, Débora, vai lá, Débora profetiza, hein? Vai, chama Baraque agora. Débora estava onde, será? Será que ela estava debaixo da palmeira? Será que ela estava num templo? Será? Quando ela mandou chamar? Não interessa. O importante é que a mulher tenha autoridade na palavra. Não é importante se ela é do Antigo Testamento, se ela é do Novo Testamento. A mulher tem autoridade na palavra, porque a palavra não foi feita para o homem, a palavra foi feita para ambos. Todos podem pregar na medida do seu dom. Que se Deus te chamou para pregar, pregue na medida da sua fé. Se Deus te chamou para ensinar, ensine na medida da tua fé. Se Deus te chamou para exercer, para ser uma Dorca, uma discípula igual Dorca, né, que foi muito reconhecida aquela discípula porque ela era uma pessoa muito voltada a servir. Se Deus chamou para servir, que sirva com excelência. Agora, querer limitar a palavra de Deus, porque Paulo diz para a mulher aprender em silêncio. Vai aprender falando, meu irmão. A mulher vai aprender conversando como? Ainda mais uma mulher que era casada, e as mulheres casadas são submissas. O que quer dizer submissa? Submissa é em atitude de respeito. Atitude de respeito. Porque se a mulher ficar de conversa dentro da igreja, blá, 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 ela desrespeita o marido, ela se torna uma mulher insubmissa, envergonha o marido. Então, a submissão e sujeição é uma atitude de respeito. E se ela quiser perguntar alguma coisa, ficar indagando, pergunta em casa. Indagar, não está falando sobre ensinar a igreja, não, é ensinar o marido. Então, vamos continuar para o versículo em questão, que é o que nós começamos a falar, né? Que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 11. Então, vamos continuar a falar. Então, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Já expliquei, não já? Com certeza, né? Não entender isso daqui também já é demais. Ó, não permito, Paulo vai dizer, não permite o quê? Porém, que a mulher ensine, irmão, escute, ensine, nem use de autoridade para com quem, irmão? Quem? O marido. Ah, mas está escrito autoridade de homem. Pois é, essa autoridade do homem é o do marido dela. Não é autoridade sobre os homens da igreja, não. Ai, é autoridade sobre o homem. Então, é sobre o homem e o marido dela, não é autoridade sobre os homens, não, irmão. Imaginou, Débora? Manda Baraque vir aqui. Deus não te mandou ir, vai. Ela falou com autoridade, irmão. Ela estava exortando, como a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Né, que as profetisas, os profetas exortavam o povo. Ah, mas não foi dentro da igreja que ela falava, foi fora da igreja. Vai no versículo 4, irmão, de 1 Coríntios, capítulo 14, que vai dizer assim, ó, o que profetiza edifica a igreja. Então, o que profetiza exorta, edifica, mais o que? Consola. E não é só... Todas as mulheres poderiam ser profetisas. Ó, as casadas, né? Ó, Ana foi casada, né? Não, ou seja, Ana não. Débora era casada com Lapidote. Ela não foi submissa quando ela exortou Baraque, dizendo, Deus te mandou tu ir? Vai! Ela não deixou de ser submissa ao esposo dela, não. E ela usou de autoridade. Ah, mas Débora não estava dentro da igreja. Uda era casada também. Quem é que era testa de ferro, vamos dizer assim, do profeta Josias? Era um profeta, do profeta Josias, não, do rei Josias. Era um homem? Era um profeta homem? Não, era uma profetisa. Uda. O rei Josias mandou consultar, vai lá e consulta ela. O rei Josias tomou decisões a partir da consulta que fez a uma mulher de Deus. Então a mulher, ela tem autoridade em Deus para falar, para exortar, para consolar, para edificar um povo. A mulher tem essa autoridade. Quem diz que ela não tem?
A autoridade vem de Deus. Quem disse que a autoridade vem do homem? Não, não existe esse cargo porque só os homens. O homem não tem poder nenhum, irmão. Todos os homens que vieram erraram. E aqueles que não erraram, o povo errou do mesmo jeito. Porque o poder não vinha do homem. Jesus teve que vir. Jesus teve que vir à terra para poder dizer que, ó, eu sou a solução, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém é o caminho, ninguém pode interceder por você. Você vai interceder por você diretamente a mim. A mim. Então, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está ali, irmão. Não tem esse negócio de liderança, não. Liderança é uma organização que tem, né, para que haja, né, para que haja uma união na igreja, um comportamento, né, quando o corpo se reunir. Quando o corpo se reunir, cada um tem seu dom. Cada um tem um dom. Tem um homem que é profeta? Não. Mas tem homem que é apóstolo. Ou tem apóstola. Ou tem Deus deu dom para todos, irmão. Deus, olha o que vai dizer aqui em Efésios. Olha o que vai dizer em Efésios, capítulo 4. Olha o que vai dizer aqui em Efésios, irmão. Deixa eu ver se é capítulo 4 mesmo. Pai Jesus, o que eu fiz aqui? Olha o que vai dizer aqui em Efésios. Capítulo 4? Não. Há um só corpo, né? A igreja é um só corpo, um só Deus, um só Espírito também. Foste chamada em uma só esperança. Não é isso aqui não. Versículo 4 vai dizer o quê? Não era aqui. É o versículo 7. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, né? Cadê? Versículo 11. E ele mesmo deu uns, é um pronome definido, alguém, alguns, algumas. No caso, algumas pessoas. Então, são pronomes indefinidos, não define homem ou mulher. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, Deus, né? Outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores, doutores, etc, etc. Dependendo da sua tradução, vai estar escrito pouco diferente, mas quem deu os dons foi Deus. E quando ele diz uns, ele não diz, Deus dons só para homens, não. Não, olha aí, profetas, uns. Profeta está no meio, e mulheres andam profetas, né? Profetizas, no caso das filhas de Filipe, que eram virgens. Agora imagina aquelas mulheres usadas por Deus ali, né? Exortando a igreja. Imagina, irmão, vocês se escandalizaram no tempo de hoje, dizendo, olha, a mulher não tem essa autoridade. Eu vou dizer que tem, irmão, sabe por quê? Porque a autoridade era usada dentro da igreja. Olha aqui, ó. Dentro da igreja, olha aqui, ó. 1 Coríntios 14, já falei, dentro da igreja, olha aí. Versículo 4, no finalzinho, ó. Mas o que profetiza edifica a igreja. A igreja. Aí você vai dizer, mas não estava dentro da igreja. Eu mostro para você que eles estavam dentro da igreja. Vamos lá, versículo 23. Olha aqui o versículo 23. Tá, Jesus. Bora, papai. Olha, versículo 21. Cadê? Versículo 23. Olha aí. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua e estarem doutos e fiéis e tal. Então ali Paulo estava dizendo para a igreja. Então o que profetiza edifica a igreja. Então aqui no versículo 22 ele vai ser bem específico em dizer quando todos reunir na igreja. O 28 também. Deixa eu ver o 28 como é que tá. Olha aqui o 28. Ó. Mas se não houver intérprete na igreja, intérprete de quê? Né? Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Ou seja, o que está falando aqui no versículo anterior? Se alguém fala em língua desconhecida, faça-se no mais 3 ou 4. E por sua vez, haja intérprete. Então, ali Paulo está falando de igreja. Então, os profetas estavam na igreja, reunidos na igreja. Então, essas mulheres, como as viúvas, Ana, como eu já disse, ela falou na igreja. Elas profetizavam na igreja, elas falavam sim, porque o silêncio de que Paulo falava lá é aprender, irmão, em silêncio. Paulo especificou logo a mulher submissa, porque elas deviam respeito aos seus maridos. Então, elas tinham que estar em atitude de sujeição, de submissão, né? O que significa estar em atitude de submissão, Elisângela? Atitude de respeito, né? Ela conversando, ela desrespeita o marido, né? E pela lei, né? Ela não pode, né? Porque ela é sujeita ao marido, ela deve respeito ao marido, né? Ela deve estar nessa
posição de mulheres respeitosas ao marido, que deve não envergonhar o marido. Então, bora continuar, né? Então, nós estamos no versículo 12, né? Já expliquei o versículo 11, agora o versículo 12, né? Não permito, porém, que a mulher ensine nem uso de autoridade para com o seu marido. Pode estar escrito homem aí, é seu marido. Pode estar escrito autoridade de homem aí, autoridade de seu marido. Você não tem autoridade de seu marido para com você. Não, porque o marido, ele é o cabeça seu, da esposa, da mulher casada. Ah, mas aqui está dizendo que a mulher não tem autoridade sobre a igreja. Não está dizendo não, querido. A mulher não tem autoridade sobre os homens. Não está dizendo não, querido. Não mente. Não está no plural. E se tiver no plural, está adulterado. É sobre os seus maridos, seus homens. Agora, sobre a igreja, Paulo não está dizendo isso não, gente. Pare de arrumar pretexto. Olha aqui, a mulher submissa. A mulher submissa é submissa a todos os homens, é? Aí você está querendo também, né? Então vamos, irmão, vamos destrinchar o negócio de verdade. Vamos parar de ficar de mimimi, dizendo a mulher tem que ficar em silêncio, não pode ser pastora. Não está dizendo isso, irmão. Para de induzir as pessoas ao erro. A mulher não pode ensinar na igreja, não pode ensinar os homens. Não está dizendo isso não, irmão. Está dizendo que a mulher não pode ensinar o marido. O homem aí é o marido dela. Ou você acha que há poder no homem? Ah, se o homem não for o líder, não funciona. Irmão, até onde eu saiba, vou mostrar para o irmão aqui, até onde eu saiba, né? O poder, ele não vem do homem, não. O poder, ele vem da palavra, olha aqui. É a palavra que tem poder, ó, olha aqui. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Ó, toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, né? Ou seja, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então é a escritura, irmão. É a escritura que vai fazer isso. E todo servo ou todo homem, dependendo da sua versão, essa versão aqui está falando homem não no sentido literal, não. Para que todo homem, todos, né, todo servo, porque tem tradução que vai dizer servo, né? Mas quando engloba todo mundo, vai dizer para que todo homem de Deus, não está dizendo que é para que todo homem no sexo masculino, não. Para que todo servo, todo homem, dependendo da sua tradução, seja perfeito e aperfeiçoado e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, todo homem, todo servo que estiver preparado para toda boa obra, vai fazer o quê? Ele vai pregar a palavra. Quem é que vai fazer a obra? É a palavra, irmão. É ela quem é inspirada por Deus. É ela que vai ensinar, irmão. Não é você. Você só é um transmissor da palavra de Deus. Você só é um pastor, alguém que conduz ao caminho. O pasto já está lá. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos levar as pessoas assim, ó, ensinar, ó, cuidar das ovelhas. Olha, ovelhinha, olha a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, não pode isso não, ovelhinha, né? Cuidar da ovelha. Então, um pastor, literalmente, ele faz o quê? Porque se mulher não pode ser pastora, né? Então, não existe pastor também, porque literalmente existiu pastor e pastora. Literalmente, estou falando, né? Então, mas não existe pastora, como é que no sentido religioso, no sentido, como é que se chama? Esqueci agora. Não existe. Deixa eu te falar uma coisa para você. Então, literalmente, pastor é aquele que arrebanha, apacenta, pastoreia animais, ovelhas, etc, etc. Mas por que então que Deus chama o homem de pastor? Por que Davi deixou de ser pastor para ser rei e foi chamado de pastor novamente? Porque Davi estava liderando as ovelhas do Senhor. Então, essa foi uma extensão da palavra literal pastor. Ela teve uma extensão para um representante do povo de Deus. E ele era rei, ele não era um pastor espiritual, não, ele era rei. Mas todo aquele que arrebanha o povo de Deus, todo aquele que lidera o povo de Deus, ele pastoreia, porque ele vai agir conforme a vontade de Deus. Aí você vai dizer, tem que estar numa igreja. Não, irmão. Se você arrebanha, apacenta as ovelhas de Deus, que também literalmente não são ovelhas, né? Você está fazendo o quê? Você vai fazer a vontade de Deus. Davi, ele fazia, né? Ele conduzia o povo segundo o que Deus mandava. E Débora, a mesma coisa. E Débora, irmão, foi uma pastora.
Oi, você tá louca, Elisângela, dizer que Débora foi uma pastora? Foi, porque o próprio Deus vai dizer que levantou juízes, líderes, como pastores daquele povo, porque pastores nenhum era, irmão. Como pastores daquele povo. Vamos lá mostrar, Elisângela. Vambora, né? Bora, porque a gente tem que mostrar, né? Porque o povo está ensinando o que quer, as mulheres estão ficando tristes, né? Não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de se acomodou, ó, não fazer mais nada. Esse não é meu trabalho. Deus chamou todos e deu dons para todos. Ele distribuiu para todo mundo. Quem tem o dom, faça conforme a vontade de Deus, a medida da tua fé com esse dom. Bora lá? 17, né? Cadê? 17. Vamos lá, versículo 6. Então vamos lá. 1 Crônica 17, versículo 6. Vai dizer o quê? O próprio Deus vai dizer com a boca dele, o próprio Deus. Ele vai chamar os juízes de pastores. Vai dizer que os juízes apacentavam, pastoreavam. Escute, para depois dizer, não provou na Bíblia. Vamos lá. Débora era pastora, provo para você. Débora era o quê? Juíza e líder, né, do povo de Deus. Ela não era só uma profetisa, ela era juíza e líder do povo de Deus. Ou seja, sendo profetisa, Débora ainda mais era uma mulher usada mesmo por Deus. Bora lá. Assim como Samuel, né, foi juiz, profeta e liderou o povo de Deus, Débora foi a mesma coisa, né? Vamos lá. Ó, por todas as partes por onde por onde andei com o povo de Israel, disse Deus, né? Porventura, Deus estava usando o profeta Natan. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes que apacentasse, como é que é? Dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo. Então, os juízes apacentavam, irmão. Então, os juízes eram umas espécies de pastores. Guiavam o povo de Deus, conduzia, resolvia suas causas. Julgava a causa daquele povo e Débora julgava as causas jurídicas, as causas cotidianas, né? Débora julgava as causas religiosas daquele povo, né? Débora julgava as causas espirituais daquele povo. Então, Débora tinha autoridade de Deus para fazer aquilo, porque era Deus quem levantava os juízes, e Deus era com esses juízes quando ele levantava esses juízes. Mas Débora se levantou. Aonde está dizendo a Bíblia que Débora se levantou? Mas o cântico de Débora diz que ela se levantou por mãe. E daí, o fato de Moisés ter dito, sou eu pai por acaso desse povo, por acaso impediu Moisés de ser líder, ser chamado por Deus? Por ele ter dito isso, sou eu por acaso pai desse povo? Então, né? Então, irmãos, vamos parar de ignorância, vamos parar de dizer que Deus não levantou mulher. A mulher não pode ensinar o marido, irmão. A mulher tem que ficar quieta, porque a mulher falar, ela é feia mesmo para qualquer um falar. Mas ali Paulo especificou, ali no caso das mulheres casadas, que ele também falou que é feio. Como é que é? Devem ficar calados ali nos versículos. Se alguém não tiver interpretação, fique calado. Ou seja, Paulo estava falando sobre ordem no culto, e você vem bagunçar o coreto, irmão, por favor. Então, olha aí, os juízes eram pastores. Vou até grifar aqui para você entenda, porque é capaz de você não estar nem vendo aí. Vou dar uma grifada aqui. Cadê, Jesus? Olha aqui, olha. Juízos, alguns dos juízes, algum juiz, algum, irmão. Anote, irmão, que algum não define quem. Então, algum. A palavra, algum dos juízes de Israel, a quem ordenei. Olha aí, irmão, ordenei que apacentasse. Então, os juízes apacentavam, pastoreavam, dependendo da sua versão, né? Liderava. Então, pode ser que a sua versão, no lugar de juiz, aí está escrito líder. Porque os juízes lideravam sobre o povo de Israel. E muitas pessoas vão dizer que quem liderava era Baraque. Se Baraque liderava. Porque então, que a Bíblia diz que Débora era juiz e liderava Israel naquele tempo. Para de achar, vocês que são machistas, para de achar que é Baraque que liderava. Um dia eu fui pesquisar no Google, tá lá dizendo que Baraque era o juiz, gente. A Bíblia não fala isso, vamos parar de mentira. Vamos parar de querer ter razão se a Bíblia não dá razão. Vocês fazem o que quer com os versículos.
Vamos lá. Então, agora, esse mesmo versículo está escrito, né, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 7. Olha aí. Deus vai chamar aí de tribos, né? Qualquer um das tribos de Israel a quem mandei apacentar. E dependendo da versão, vou colocar outra versão aqui. Não vamos colocar, não, essa daqui não, vamos colocar uma mais conhecida. Vamos lá. Vai chamar o quê? Vai falar tribo, vai falar a mesma coisa. Então, às vezes, dependendo da sua versão, vai falar juízes, outra versão vai falar líderes, né? Então, todos os governantes que o Senhor levantou, ele levantou, né? Seja juiz, seja rei, seja mais o que? Seja ele quem for, qualquer um dos líderes que Deus levantou. Pode ser profeta, como Deus levantou o profeta, esqueci o nome agora, né? Samuel, liderou sobre o povo de Israel, irmãos, espiritualmente. Então, nem Baraque, quando recebeu ordens de Débora, né? Falou, quem é você? Você é uma mulher, quem é você? O líder aqui sou eu. Baraque falou isso? Não. Sabe por quê? Porque ela era líder do povo de Israel. A patente dela como juiz era maior do que a dele como general do exército de Israel. Porque naquele tempo as mulheres não tinham o costume de ir nas batalhas. Não, era coisa dos homens. Mas ainda assim ele falou, só irei se tu for comigo. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele não se acovardou, não, porque muitos vão dizer, tanto os que acreditam no pastorado feminino, tanto os que não acreditam no pastorado feminino, vai dizer assim, é porque quando os homens se acovardam, as mulheres, né, se levantam. Não é nada disso não, gente. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse quando ele quis dizer, quando ele falou assim, olha, só vou se tu for comigo? Ele estava dizendo assim, eu creio que o Senhor era contigo e que eu irei receber essa vitória. Então, ele honrou, ele creu que ele iria vencer. E ele falou, vem comigo. Ou seja, a fé dele, ele poderia ir levar essa fé, mas não. Ele falou assim, eu creio, mas você vai comigo. Porque é uma maneira de dizer, você está comigo, Deus está comigo. Se Deus disse para você que eu vou vencer, então você vai comigo, porque eu vou vencer e você vai estar lá comigo. A maneira de dizer, eu creio. Em nenhum momento ele disse, você é uma mulher, quem é você para liderar? Débora era líder do povo, mas Débora, né, entrou como alguém que estava liderando um exército, né? Ou seja, estava sob o comando de uma mulher, né? A mulher teve que falar para ele, ou seja, não havia nada de mais nisso. Mas hoje em dia não pode, não pode, né? Então, vamos continuar na palavra, que às vezes a gente some e se perde, e aí quer voltar, e aí fica um pouco perdido. Eu vou voltar para onde eu estava falando, que é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Vamos continuar. Então, entenda bem, o Senhor não está dizendo no versículo 12 que a mulher não pode ensinar a igreja. Não, aí, nem ter autoridade sobre a igreja, sobre o marido, gente. Não está dizendo que a mulher não pode ensinar nem ter autoridade na igreja sobre os homens da igreja. Não, gente. Até porque o homem, quando ele lidera, ele não tem autoridade sobre as mulheres da igreja. Não, gente. Ele não tem autoridade de homem na igreja. Não existe esse negócio de autoridade de homem na igreja. A autoridade é de Cristo. A autoridade é na palavra. A autoridade que uma pessoa tem na igreja não é de homem, é de Cristo. Se a Bíblia está escrito, a mulher não tem autoridade de homem, é a autoridade do marido dela, sobre ela, não sobre a igreja. Em nenhum momento Paulo vai falar sobre a igreja. Nenhum momento, mas o povo vai lá e pega, olha que a mulher não tem autoridade de ensinar e liderar, como é que é? E ter autoridade sobre a igreja. Paulo não está dizendo isso, vocês estão acrescentando, estão criando um livro chamado Acrescentares de quê, gente? Como é que eu posso chamar isso? Acrescentares como é que é o nome? De incautos, né? Nem de Salomão. Acrescentares dos irmãos. Eu vou até escrever aqui, acrescentares
dos irmãos. Vou colocar aqui só para lembrar. Então, quando você diz que a mulher não pode ter autoridade nem ensinar a igreja ou os homens da igreja, você está fazendo uma acrescentares dos irmãos. Tá bom? É uma nova versão bíblica essa. Ah, Elisângela, mas a Bíblia não diz que a mulher pode exercer liderança, né? Só os homens a Bíblia diz. Então, bora lá. Recomendações aos líderes. Então, aquele que quiser exercer o episcopado, vai que, né? Pode exercer, a mulher pode, vamos ver. Versículo 1. Esta é uma palavra fiel, ou seja, uma palavra dada por Deus. Não tem como voltar atrás. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Só lembrando aqui que o irmão falou que quem defende o pastorado feminino diz que tem erro na Bíblia. A Bíblia não contém erro. A Bíblia pode ser adulterada, isso é diferente. Porque existem versões tendenciosas, a qual vocês gostam de usar, dando a entender que é autoridade de homem, dando a entender que a mulher não pode ensinar. Não, então são vocês, né? Ou seja, que a mulher não tem autoridade para falar, são vocês. Né? Então tem sim versões que tira e acrescenta, porque senão a palavra de Deus não ia dizer, né? Ai daquele que tirar ou acrescentar. Então há uma possibilidade de tirar a palavra de Deus, de modificar, de acrescentares, né? Acrescentares dos irmãos. Há uma possibilidade sim. E tem essas Bíblias. A gente encontra cada versão que só o sangue do Cordeiro, né? Mas nós devemos o quê? Ficarmos com aquelas Bíblias que é mais voltada próximo do original. Vamos lá. Recomendações aos líderes. Ah, mas está dizendo líderes, homem. Não, líder, um homem pode ser líder, a mulher pode ser líderes. Líder, né? Vamos lá. Versículo 1. Essa é uma afirmação fiel. Se há alguém, olha ali, alguém, irmãos. Vou grifar para vocês, caso você não compreenda, né? Olha aqui, ó. Se alguém, ó, alguém deseja o episcopado. Episcopado é o quê? Liderança, irmão. No caso do homem, episcopo. No caso da mulher, episcopisa, ou bispo, ou bispa. Ah, mas não tem a palavra bispa. Tem, irmão. Tudo tem o masculino e o feminino, né? Esta é uma palavra fiel se alguém é um pronome definido. Deseja liderança, vou trocar episcopado por liderança, né? Deseja liderança, excelente obra deseja. Então, olha aí. Alguém é um pronome definido, não define gênero, irmão. Não define se homem ou se mulher. Não define. Então, deixa de conversa fiada, de falar, a mulher não pode. Aí você vem e diz assim, ó, mas os versículos a seguir tá falando só sobre o homem. Sim, os versículos a seguir tá falando sobre o homem. E eu vou falar sobre isso agora. Vamos lá. Cadê? Vamos tirar aqui. Vamos lá. É necessário, pois, que o bispo, né, masculino mesmo aí, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, apto para ensinar. Aí você vai dizer assim, olha, mas não tá pedindo para a mulher ser esposa de um só homem, então é só para o homem a liderança. Irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por acaso você já viu alguma mulher ter 2 maridos no Oriente Médio? Em toda a história da Bíblia, 2 maridos. Tem costume lá? Não tem. Sempre eram os homens. As mulheres só poderiam casar depois que fossem viúvas. E se o marido ainda estivesse vivo, elas seriam consideradas adúlteras. Ou seja, dando a entender de que mesmo que se divorciar, né, de separar de corpo, no caso do divórcio, elas não podem casar enquanto o marido viver. Então, as mulheres não poderiam casar, irmão. Os homens tinham o costume de ter mais de uma esposa. Então, era necessário que ele fosse marido apenas de uma só mulher. Entendeu? Ah, para que vai pedir? Ah, mas está escrito aonde que a mulher deve ser esposa de um só homem. Leia, pesquise, vai no YouTube que você vai achar, porque agora eu não lembro mais. Eu até sei onde está, mas não lembro. Né? Sei que está em Romanos, está em Coríntios, está por lá. Procure, né? Você tem que estudar, irmão, porque se não estudar, então pare de dizer que é só para os homens. Não. Entenda. Tem toda uma, olha aqui, tem toda uma recomendação para os homens. Aí você vai perguntar, mas não tem recomendação para as mulheres? Calma que nós vamos chegar lá, irmãos. Claro que tem recomendação para as mulheres. Ora, se não tem, se aqui está dizendo alguém, é porque as mulheres cabem no meio, irmão. Vamos lá. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento.
que governe bem a sua casa, sua própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. Olha aí, você vai dizer, está dizendo para o homem, é o homem que governa a casa, é o homem que tem os filhos em sujeição, com toda a modéstia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mulher também governa a casa, irmão. Só que aqui, até o versículo 4, note que ele fala, né, que o bispo, né, deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Mas aí ele vai lá, olha aspasinhas ali, ó. Aí ele vai lá, é aspa isso, nem seu nome. Esqueci o nome agora, né? Aí vai dizer assim, ó, no versículo 5, porque, ó, porque se alguém, pronto, alguém ali, irmão, ó, pode colocar Ih, esqueci o nome também, né? Pode fechar ali, ó. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado quê? Da igreja de Deus? Então, alguém ali, irmãos, é qualquer um, é homem, é mulher, Paulo não está especificando. Porque, olha o que vai dizer, tanto homem quanto mulher tem que ter cuidado com a sua casa para saber, né? Tem que saber governar a sua casa para poder governar a casa de Deus. Aí você vai dizer, mas está dizendo que o homem é que governa a casa. Não, Paulo não está dizendo que o homem que governa a casa, não. O homem pode ter o governo da esposa. Ele pode ser o cabeça da esposa, mas governar a casa ficou para os dois, irmão. Ó, tendo os filhos em sujeição. Vamos ver quem é que tem os filhos em sujeição? Vamos ver. Todos os dois, irmão, cuida dos filhos, né? Vamos lá, Efésios 4, versículo 1. Olha o que vai dizer aqui, ó. Rogo, pois, irmão... Oh, cadê? Efésios 4, não, Efésios 6. Efésios 6, versículo 1, olha aqui. Vós, filhos, sede obedientes a quem? É só os homens? Só os pais? O masculino, não. Pais, os dois, marido e mulher, né? No Senhor, porque isso é justo. Agora o versículo 4 vai dizer o quê, ó? E vós, pais... não provoqueis a ira de vossos filhos, tá? Ó, tá falando para os dois, porque os dois ensinam, ó. Mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Novamente os dois. Então, quando a Bíblia fala, criai o menino no caminho que ele deve andar, criai. Não está definindo quem é que vai criar, é criar, e é para todos os outros, para o casal. Aí você vai dizer, mas a mulher, ela não tem o governo da casa, está dizendo ali que o homem que deve governar a casa. Não, gente. Quem governa a casa são os dois, afinal de contas o homem fica mais fora do que dentro. Alguém tem que governar aquilo ali, ou a mulher vai ficar assim, ó, mão cruzadas. Aí o marido vai criar os filhos, então ela fica lá assim, ó. Não, a mulher, ela cuida dos filhos, a própria Bíblia vai dizer, né? Olha aqui. Agora esqueci onde tá. É muita coisa pra minha cabeça. Então, bora lá. Esqueci, Jesus. Tenha dó de mim. Vou voltar aqui para lembrar. Então, provoqueis a ira de vossos filhos. Tá, opa, acabei de lembrar. Sobre o governo da casa. Era isso que eu queria lembrar. Né? Vamos lá sobre o governo da casa. Olha, lembram da mulher de Provérbios 31? Olha, lembra? Só para te lembrar, a mulher de Provérbios 31 que aconselhou o rei ali foi uma mulher. Foi a mãe do rei Lemuel, né? Então vamos lá o que ela diz em Provérbios 31, versículo 27. Ela vai dizer bem assim, ó, está atenta ao andamento da sua casa. Dependendo da sua versão, bora ver outra versão. Ela cuida muito bem da sua casa. Bora ver outra versão. Qualquer versão que vier na frente. Cuida dos negócios da sua casa, não come o pão da preguiça. Todas as versões. Só para dar uma... Cuida dos negócios da sua casa. Então, algumas vai dizer, cuida bem do governo da sua casa. Não, essa daqui não é. Vamos lá, Almeida. Ó, atende ao bom andamento da sua casa. Bora mais uma, só para você... Eu quero que você entenda, né? Olha pelo governo da sua casa, e assim, etc, etc, etc e tal, né? Então, é isso daí. Então, a mulher, ela cuida, sim, do governo da sua casa. Então, eu te aconselho a ler todo o Provérbios 31 e você vai ter uma surpresa de como essa mulher faz e acontece. Ela planta vinha, ela tece a lã, ela vende, ela compra não sei o quê, ela cuida como é que é? Da ordenança aos empregados, ela cuida dos filhos e ela é uma mulher elogiada, porque ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher
ela é uma mulher virtuosa, né? Então, voltando novamente para onde eu estava falando, né? Explicando. Começou de novo a garganta. Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos lá. Então, continuando aqui, aí você pode dizer, o ensinamento. Então, cuidado da casa não é só do homem. Versículo 4. Opa! Será que eu vou ter que dar pausa, Jesus? Tem dó. Então, não é só do homem, é também da mulher, né? É também da... Então, né? Ao dizer que ele que governa bem a sua casa, claro, tá falando pro homem ali. Mas quando chega embaixo, ele vai dizer, se alguém, irmão, é porque não só o homem, mas qualquer pessoa que não cuide bem da sua casa, alguém, não tá, é indefinido, irmão, é pronome indefinido, né? Não define. Então, Paulo vai corrigir só o homem, pois se o homem não sabe governar a sua casa, aí sim, não, mas ele tá dizendo alguém, né? Então, bora lá. Continuamos, né? Aí aqui vai falar sobre todos os requisitos, né? Como é que é o título? Todas as recomendações e tal. Aí quando chega no versículo 11 vai dizer assim, ó, da mesma sorte as mulheres sejam honestas. Ou dependendo da sua versão, vai dizer de igual modo as mulheres sejam dignas. Ou e também as mulheres sejam dignas. Da mesma forma o quê, irmão? Por que está dizendo da mesma forma? Porque tudo que foi dito para o homem, irmão, sobre liderança, sobre as recomendações, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Pronto aí. A recomendação também para as mulheres. Da mesma forma, as mulheres, como elas também têm direito a desejar o episcopado. Aí, na minha Bíblia está escrito esposa. Eu não sei o que está acontecendo. Se sua Bíblia está escrito esposa, essa mulher que deseja liderança, então será casada, né? Mas é assim mesmo. Mas tem, como eu te falei, tem versão para tudo, né? Mas as tradicionais, como a que eu tenho aqui, eu tenho várias Bíblias, né? Vai dizer da mesma sorte às mulheres, ou de igual modo às mulheres, ou aí também as mulheres, assim vai. Então, é isso daí, tá bom? Então, as mulheres também têm direito, é só elas quererem. Agora nós vamos para onde, irmão? Lá, mas o vídeo vai ficar muito grande, Elisa. Vai não, vamos rapidinho lá em 1 Coríntios, capítulo 14. É onde eles mais estrincham, né? Onde eles mais estrincham, não, na verdade, eles fazem um balaio de gato. Olha aqui. Eles fazem um balaio de gato nesses 2 versículos aqui, meu irmão. Deixa eu grifar aqui de uma cor mais clara. Eita, foi para 15. Deixa eu grifar aqui com uma cor mais clara, né? Vamos lá. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Estar calada não está dizendo que a mulher não possa pregar, exercer autoridade. Não. Estejam caladas, ó. Porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O mesmo que disse lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. As mulheres estejam caladas quando tiver o quê? Aprendendo. Por que aprendendo, Lisa? Quem te falou isso? Olha embaixo ali, ó. Quer aprender mais sobre alguma coisa, ó? Interroga em casa dos maridos. Então, o silêncio ali é para uma mulher sujeita. Por que uma mulher sujeita? Porque a mulher casada, uma mulher sujeita ao marido, se ela ficar aprendendo, falando, perguntando, indagando, ei, mas isso daí que você falou, né? Ela vai estar envergonhando o marido, e ela não pode envergonhar o marido, porque ela tem que estar em atitude de sujeição, em atitude de respeito. Uma mulher que não está em atitude de respeito, vamos dizer assim, ela conversando, ela desrespeita o marido, né? Então, é uma mulher sujeita. Então, se ela não está em atitude de respeito, ela está conversando, está perguntando, ela está desrespeitando o marido. Mas a lei diz que a mulher, né, ordena a mulher a ser submissa. Então, ela não pode desrespeitar o marido. Ela tem que estar em atitude de sujeição, né? Ó, e se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa. Então, esse conversar, esse falar ali, ficar calado ali, é no sentido de ficar interrogando. Interrogue em casa os maridos, pergunte em casa, questione em casa. Então, não é para a mulher ficar calada, ó, não vou falar.
A mulher não pode falar. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é ignorância demais, porque no mesmo livro, ó, logo aqui em cima, olha o que está dizendo. O que as profetisas faziam? Mas o que profetiza, fala aos homens. Aí você vai dizer, a mulher não pode falar com o homem. Fala aos homens, irmão. Tanto a homem quanto a mulher. Fala com todo mundo. Por quê? Olha o finalzinho do versículo 4. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Pronto, irmão. Ela fala dentro da igreja, com a igreja. Ela vai falar, edifica a igreja em casa. A profetisa vai profetizar ó, do nada, ó. Vai profetizar do nada, eles vão ser edificados em casa? Ah, porque a igreja é em casa, nós somos membros em casa. Mas é na igreja, irmão, porque como é que ela vai exortar a pessoa se a pessoa está em casa, irmão? Te vigia, irmão, pelo amor de Deus, para de ficar ensinando heresia. Então, as profetisas, vou falar as mulheres, porque os homens, você não tem dúvida. As profetisas, elas exortavam dentro da igreja, as filhas de Filipe, virgens. Por acaso, as filhas de Filipe tinham marido em casa? Olha aqui. Ó, olha aqui, versículo 35. Se quiser aprender mais alguma coisa, questione seus próprios maridos em casa. As filhas de Filipe tinham marido em casa para questionar alguma coisa, irmão? Aí você vem dizer, ah, porque é vergonhoso a mulher falar na igreja, ensinar na igreja. Você junta lá sabe, um nome ensinar, um nome falar e vergonhoso. Junta tudo numa frase só e fala uma heresia. Monta um livro para vocês chamado, ó, como é que é o nome? Como é que é? Acrescentares dos irmãos. Faça um livro, irmão, com heresias. Heresias acrescentares dos irmãos. Porque é isso que vocês fazem. Você pega o nome vergonhoso de 1 Coríntios 14, 35, aí vai lá, junto. Aí você vai lá e pega o versículo 34, as mulheres devem ficar caladas nas igrejas. Aí você vai lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai dizer assim, ó, aí junta aquela frasezinha assim, ó, a mulher não pode ter autoridade e nem ensinar o homem. Pronto, a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode liderar, a mulher não pode... Para, irmão, de fazer esse balaio de gato. Você está despregando a palavra, você está colocando doutrina nova. Para com isso. Aí depois vai colocar a culpa no feminismo, que entrou na igreja. Não, que entrou na igreja foi heresia. Heresia, falta de pregação da doutrina, verdadeira doutrina da palavra de Deus. As pessoas estão largadas nas igrejas. É por isso que as igrejas estão assim. As mulheres não entrou na igreja porque o feminismo não entrou na igreja porque elas têm autoridade também na palavra, porque os dons foram derramados para todos. E vocês, em vez de cuidar das ovelhas, a ovelha vai na igreja parecendo que está no mundo, irmão. Parecendo que saiu do Egito. Ó, aquele povo que saiu do Egito, ó, Deus deu a riqueza para aquele povo poder, né, ser um povo próspero, porque ele já havia prometido isso. Ó, pede lá a vasilha dos seus vizinhos lá para a sua prosperidade. Sabe o que o povo fez? Para eles terem o que oferecer como oferta, para eles serem um povo próspero, porque Deus já havia prometido a Abraão que isso iria acontecer. Sabe o que o povo fez? Colocou tudo na orelha. Estava usando tudo. E os outros que sobraram lá, os outros objetos, né, que eles ganharam para a riqueza deles, tá, toma aqui, ô Arão, faz um bezerro para nós, bora. Quando Moisés chega, tá lá aquele povo lá, ó, Moisés acho que nem reconheceu, Moisés pensou assim, ué, tá voltando pro Egito? Cadê? Porque ali tinha egípcios ali também no meio, irmão, porque nós sabemos que vieram, muitos se converteram, né, creram no Deus de Israel, né, mas ali o povo se deixou levar. Aí o que Deus falou em Êxodo 33? Tirem essas arrecadas, esses objetos, como é que é o nome? Esses brincos da orelha, senão eu vou destruir vocês, eu nem vou com vocês, um anjo vai com vocês, eu não vou com vocês, porque eu sou fogo com vocês, eu vou destruir vocês. Aí você vem dizer, mas né, pode usar brinco. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Uma coisa é Deus comparar o povo de Israel, ou seja, é Deus comparar o povo de Israel num todo, né, com uma mulher, né, descrever como uma mulher que ele viu nascer, que ele tirou, que ele ornou, irmão, tudo, figura de linguagem, ornou, né? Aí ele ornou, ele comprou vestidos preciosos, ele colocou pérolas, brincos em suas orelhas. Deus estava falando por parábola para que o povo entendesse que Deus cuidou daquele povo. Deus não está dizendo que aquele povo é para usar brinco, não. Aquele povo se prostituiu, irmão. Que aquele povo se prostituiu. O que é se prostituir? Voltaram a fazer as mesmas coisas. Voltaram a servir aqueles deuses, a usar os amuletos, a fazer as suas bobagens lá. Isso é a história para
para outra pregação. Então, cuida da sua igreja, em vez de estar se metendo, dizendo que a mulher não pode pregar. Para com isso, irmão. Desde quando você tem poder para isso? Desde quando o homem tem poder? Quem tem poder é a palavra, irmão. A palavra é que modifica o homem. Então, pare de ficar distorcendo a palavra. Olha aí o que está dizendo. Interroga em casa seus próprios maridos. Porque é vergonhoso que a mulher fale, que as mulheres falem na igreja. Falar é conversar, irmão. É atrapalhar o culto. Olha aí, elas estavam interrogando. Elas não estavam ensinando, não, irmãos. Esse falar é interrogar, é perguntar, é atrapalhar, é indagar. Não está falando, as mulheres ensinavam na igreja. É feio, vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Não, irmão. Está dizendo é feio que as mulheres falem no sentido de interrogar, irmão. Por quê? Está falando de uma mulher submissa, uma mulher casada. Por que era feio? Porque elas envergonhavam os maridos dela. Já expliquei sobre isso. E se você disser que a mulher não fala na igreja, eu já provei para você que a mulher falou na igreja. A Ana, vai lá em Lucas 32, acho que eu já peguei aqui, já mostrei. Lucas, versículo 36, 37, 38, capítulo 2. A Ana chegou no templo, pregou sobre Jesus. A mulher pregou fora da igreja. Vai lá, em João 4,4, a mulher samaritana pregou fora do templo. E sabe-se lá Deus também dentro do templo, porque a gente não ficou acompanhando tudo, porque se fosse escrever tudo não dava conta, né? E trouxe almas para o Senhor. A mulher liderou sim, foi chamada de pastor, porque um juiz é chamado de pastores. O próprio Deus chamou de pastor, né? Então, os juízes, então Débora era uma juíza. O próprio Deus chamou os líderes de pastores, que eu já provei para você em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 6, 2 Samuel 7,7, que Deus chamou os líderes, os pastores os juízes de pastores. Então, Débora era uma pastora. Pronto, falei. Então, agora estude a palavra de Deus, tá? Entenda que a palavra não está limitada a um gênero. Vocês que estão limitando a palavra de Deus a um gênero. O homem não tem poder nenhum, não, irmão. Quando está falando ali sobre a mulher e o marido, que ela não pode ensinar, é o marido, irmão. Então, tchau.